projetos, número de patentes, certificações, com provas de conceito, plantas piloto, tudo para agilizar o processo industrial dentro desses habitats e dentro dessas demandas colocadas. Professor Roberto Marcondes, quero agradecer o tempo e passo a palavra de volta para o senhor aqui. Jefferson, muito obrigado pela apresentação. Daqui a pouco a gente já tem você de volta para a fase dos comentários, das perguntas de quem está nos assistindo. A gente tem centenas de pessoas nos assistindo. Deixa eu convidar agora, então, o professor Francisco Rodrigo Porto Cavalcante, que é pró-reitor de pesquisa lá na UFC e que é membro do comitê gestor, então, do centro, pesquisador do centro. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo aí, muito obrigado por participar. O microfone do senhor... não, já deixou de estar mutado. Muito obrigado, fique à vontade. Muito bem, professor Roberto Marcondes, muito obrigado. Espero que vocês estejam vendo aí já a minha tela. E agradecer, então, ao senhor, e em seu nome, agradecer à FAPESP, em nome da FAPESP, a todos os entes públicos e também privados, né, que estão viabilizando essa articulação em torno desses centros de inteligência artificial. Tá? Queria aqui agradecer também ao professor Fábio Cosman, né, como anfitrião também desse evento, muito interessante, sendo muito útil para mim também, certamente para toda a audiência, mas para mim também para conhecer melhor, né, as propostas. Eu estou representando aqui, obviamente, a Universidade Federal Institucional, né, a UFC, ela lidera, é um grupo relativamente pequeno, mas bastante coeso, como eu espero a minha proposta, a minha apresentação demonstre. Então, a UFC, juntamente com uma instituição local aqui de Fortaleza, que é a Universidade de Fortaleza, que é a maior universidade privada do Norte e Nordeste do Brasil, a Universidade Federal do Piauí, que é uma universidade co-irmã, que a UFC tem relações tradicionais de troca de professores, de fomento, de nucleação de programas de pós-graduação. Temos uma representante do eixo sul-sudeste, que é a PUC do Rio, o grupo privado Apvida, que eu falarei mais à frente também, que é o nosso parceiro principal na composição aí, né, do consórcio, e a Fundação de Apoio Científico do Estado, a FUNCAP, que representa aqui o Poder Público do Governo do Estado do Ceará. Então, isso tudo está na linha aí digamos assim, desse fomento, dessa estrutura que nós passamos a chamar agora de CRIA, o Centro de Referência da UFC. Eu queria... também representantes aqui dos vários centros. Bem, a gente sabe que ter uma proposta aprovada pelo crivo da FAPESP é algo realmente muito seletivo, então parabéns a todos, saudar cada um, em particular o professor João Romano, que é um amigo de longa data. Bom, a visão, o CRIA, a visão que nós temos é que o CRIA será um centro de pesquisa, instância de articulação, nesse primeiro momento de articulação regional, com foco em pesquisa aplicada e transferência de tecnologia. Então, essas duas palavras, elas não estão aqui à toa, realmente, esses dois termos, né? Pesquisa aplicada e transferência de tecnologia estão realmente fortes, é a ideia que a gente vai tentar demonstrar aqui na nossa proposta. Usando inteligência artificial, mas também ciência de dados, a gente dá um destaque à ciência de dados também como um elemento central dessa revolução da IA, né? E a partir desse epicentro aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, os impactos, né, serem de natureza nacional e internacional. Essa é a visão do nosso reitor, professor Dr. Cândido Albuquerque, e também do nosso colega, meu colega, professor José Soares Andrade Júnior, que é o diretor do centro nessa proposta. Tá? Essa realmente é uma proposta top-down. Tá? Essa foi uma proposta que foi concebida pela sociedade cearense. Conversou o reitor da UFC, conversou o governo do estado, conversou a Federação das Indústrias, que o Ceará deveria ter um desses centros. Né? Então, foi realmente uma articulação de sociedade que foi, então, sendo, né, estruturada para descer na base da academia cearense, da indústria cearense, né, do apoio da Fundação de Apoio do Estado do Ceará, FUNCAP, para que a gente, nessa articulação, pudesse ter uma proposta competitiva, sabendo, obviamente, do enorme grau de competitividade de uma proposta como essa, mas, felizmente, estamos aqui para compartilhar com vocês a satisfação de ter tido essa nossa proposta aceita. Por que criar esse centro? Né? E tem várias perguntas que eu gostaria aqui de responder,
A justificativa de criação do centro provavelmente não difere muito dos demais, num sentido mais amplo, né? Em primeiro lugar, a questão da inovação baseada em inteligência artificial. Eu acho que isso é indiscutível. Nós temos aí um eixo de um vetor de crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, e até de poder militar, geopolítico. A gente pode, né, esticar aí a lista de impactos econômicos, sociais, mas também dessas outras ordens, segurança nacional, e a área de saúde em particular, que eu vou voltar, né, não poderia ser diferente, uma área fundamental, infelizmente, talvez não pelos melhores motivos, é uma área que está no dia a dia de todos os noticiários, da nossa vida, das nossas conversas, dos nossos familiares, praticamente todo dia, né? Então, claro, a IA como ferramenta, como vetor de inovação, indiscutível, né? Isso aí é um ponto pacífico. O estado do Ceará, em particular, com uma ambiência favorável, tá? Esse foi também um motivador. Nós nos sentimos motivados porque entendemos que o estado hoje tem uma boa ambiência para o investimento público e privado em ciência e tecnologia. Eu também pretendo explicar um pouco mais o que é que eu quero dizer com isso. E não deixarmos de lado, não esquecermos que o fato de termos várias universidades participantes nos lembra da necessidade de formar recursos humanos, né? Todo esse empreendimento, que é a pesquisa como a grande ferramenta indutora, mas ela tem como subproduto, ou até como produto principal, por que não dizer, a formação de engenheiros e cientistas altamente qualificados, que eles sim, né, organicamente, na disseminação das suas atividades em startups, empresas, no setor público, na própria universidade, né, como uma retroalimentação, irão, enfim, fazer fluir esses conhecimentos que os projetos de pesquisa, que um centro como esse vai desenvolver. E vai permitir que com essa capacitação a gente tenha o material humano necessário para surfar nessa onda, né? Não adianta realmente ter só os equipamentos, os prédios, a estrutura, e até mesmo só os professores das universidades, né? É preciso que realmente que haja uma massa crítica de um alcance muito mais amplo. Portanto, nós vemos esse centro também como uma oportunidade de massificar a formação de qualidade nessa importante área do conhecimento. A UFC, me permita aqui rapidamente, né, é uma instituição que tem alguma tradição, universidade de 60 anos, 65 anos aproximadamente, de idade, tá? Mas que nos últimos 10 anos ela tem buscado de uma maneira mais incessante se inserir como universidade de pesquisa. A gente tem buscado alinhar aqui internamente na universidade que o nosso DNA, a nossa diferenciação e o caminho mais curto para a UFC ter um impacto em nível nacional e internacional através da pesquisa. Então, recentemente, o Times Higher Education colocou a UFC como a 19ª melhor universidade da América Latina. E, normalmente, nós estamos ali nessa faixa de 13, 12 no Brasil. Se o critério focar mais em pesquisa, patente, inovação, a gente consegue, inclusive, ficar dentre as 10 primeiras, né? Então, é uma universidade que tem uma certa ebulição também nessa busca de se firmar como uma universidade de porte e de relevância nesse setor de pesquisa, de uma maneira geral. Mas, com isso, eu acredito que a gente pode começar a responder a pergunta por que um centro de pesquisa em IA na UFC, né? Então, uma das respostas é isso. A universidade tem conseguido manter-se ali nessa fronteira das 10, tá? Então, essa é uma credencial, uma das motivações que nos levou a acreditar na possibilidade da UFC ser uma das agraciadas. Mas, per capita, né, proporcionais, também são interessantes. A UFC tem um maior percentual de cursos do Norte-Nordeste, entre o volume total de cursos de pós-graduação, a maior proporção de 5, 6, 7 no Norte-Nordeste é o UFC. Da mesma forma, um outro indicador correlato é o maior percentual de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, como proporção do seu corpo docente no Norte e Nordeste, tá? E tem, nos últimos anos, ocupado as primeiras colocações no ranking do INPI, em termos de depósito de patentes. Está ali sempre entre as 10 primeiras instituições também. E é uma das poucas IESs, certamente no Norte e Nordeste, que tem contrato de royalty em vigor, o que significa uma política de inovação já um pouco mais madura, já rodando, né, com procedimentos, com conhecimentos sobre contratos de transferência de tecnologia, né? Eu, particularmente, no meu caso, fui um dos que implementei essa tecnologia, que eu fui diretor do NIT daqui. Então, de novo, é uma ambiência que nos animou. Estou contando um pouco da história, né, para entender como é que a UFC chegou até esse ponto de ter essa proposta em conjunto aqui com tantas grandes instituições de porte nacional. O nosso parceiro privado é o grupo AppVida. Esse slide foi fornecido por eles, tá?
O Apvida é um grupo cearense, mas hoje ele está presente em todo o território nacional, né? E ele tem uma característica interessante, que um modelo de negócio que, curiosamente, nós achamos muito interessante para a pesquisa, para as atividades de pesquisa do CRIA. É que ele é o chamado modelo verticalizado, né? O Apvida, ele é dono de toda a estrutura, ele opera não como clínicas e hospitais credenciados, ele opera com a sua própria estrutura, né? Ele tem controle e propriedade de toda a estrutura de hospitais, clínicas e laboratórios. E ele atende algo em torno de 7 milhões de pessoas, todo o Brasil, com essa estrutura centralizada. Essa estrutura centralizada significa duas coisas interessantes para o nosso centro. Um volume enorme de dados, que pode ser obtido de forma centralizada e não de uma maneira descentralizada de múltiplos parceiros, né? E mais, a possibilidade de nós efetivamente testarmos com uma relativa rapidez as soluções que o CRIA gerar, na medida que eles detêm o controle, né, digamos assim, de toda essa infraestrutura de uma maneira mais centralizada. Então, existe aí um apelo interessante desse modelo de negócio do Apvida, que foi um diferencial. Nós tivemos, obviamente, sondamos alguns parceiros cearenses e fora do estado do Ceará também, mas esse foi um detalhe interessante que nos chamou a atenção e nos deixa com muito animados que as pesquisas do CRIA terão, nesse parceiro privado, um espaço interessante de experimentação, evidentemente, com todos os cuidados éticos, né, evidentemente, para que isso seja feito dentro de toda a regulamentação. Mas é uma perspectiva interessante, o modelo de negócio. Então, é um parceiro que reforçou com a contrapartida econômica, sem dúvida, mas também nos coloca essa perspectiva interessante de um Big Data, e um Big Data que a gente chamaria em inglês assim, de actionable, né? Ou seja, nós podemos agir a partir desses dados com uma relativa facilidade. O CRIA, falando agora mais do CRIA, né, já dessa realidade, a partir da aprovação da proposta, o CRIA vai estar sediado em Fortaleza, no campus do PC, da UFC, em um dos prédios mais recentes que a universidade conseguiu concluir, que foi batizado de Condomínio do Empreendedorismo e Inovação. É um prédio de 5 andares, em que a atual gestão resolveu dedicar como uma espécie de um modelo matricial, em que não há essa divisão de departamentos. É um modelo matricial multidisciplinar, em que cada andar é temático. Então, nós temos um andar do CRIA, é um andar grande, temos o andar da agência de inovação, temos o andar de incubadora, startups, spin-offs, temos o andar de espaço de coworking e outros espaços colaborativos compartilhados. Então, é uma estrutura, temos o andar do SEBRAE, temos o andar da Federação das Indústrias, estamos trazendo essas estruturas, pontos de presença dessas estruturas de relacionamento com o setor industrial para dentro do campus, né? Então, assim, é uma ambiência também que a gente, a partir dessa, como eu comentei antes, né, dessa boa relação que há entre governo, indústria, academia no Estado, a gente está fazendo também questão de colocar o CRIA nesse mesmo ambiente, né? A UFC está entrando com contrapartidas não financeiras da mesma ordem que a FAPESP e a empresa privada, com aproximadamente R$1 milhão por ano, puxada principalmente pela contratação de 4 professores que vão ficar dedicados ao centro, cujos editais, inclusive, já foram lançados para quem tiver interesse. A governança e foco eu vou falar nos slides seguintes. A governança do CRIA, ela segue a proposta e o modelo que está preconizado na chamada da FAPESP. Então, tem um comitê executivo, né, que tem um diretor, que é o professor José Soares Andrade Júnior, que tem, por exemplo, um diretor de transferência de tecnologia, que nesse caso sou eu que faço esse papel. Tem o professor Jorge Barbosa Soares, que representa a Fundação de Apoio, a FUNCAP, que vai ficar com a parte de pesquisa, propriamente dita, com uma direção de pesquisa. O professor Maurício Benevides vai cuidar da difusão e do conhecimento, né? Então, tem esse comitê que segue, né? E tem o vice-diretor, que é o professor Pedro Alcântara de Santos Neto, que na verdade, ele é professor, mas ele é ligado ao Grupo Apvida, então ele está representando o Grupo Apvida no comitê executivo, né? Aí nós temos o Conselho Consultivo Internacional, que eu vou falar no slide que vem. Dividimos as empresas em âncora e associada. A âncora, nesse primeiro momento, é o Apvida, são empresas que aportam recursos financeiros significativos, que têm acesso à propriedade intelectual, né? As empresas associadas com relações mais pontuais, que podem aspirar a serem empresas âncora.
As instituições associadas são as instituições acadêmicas, né? Então, nesse momento, você tem a própria UFC, evidentemente, como instituição sede, mas também a Universidade de Fortaleza, a Universidade Federal do Piauí, a PUC do Rio, etc. Outras que podem se associar. Fundações de apoio, como a própria FUNCAP, a própria FAPESP, e fundações de apoio à universidade que agem também como interveniente nos convênios e contratos, tá? Isso tudo, então, é o lado mais gestor. Embaixo nós temos o comitê técnico com pesquisadores principais que lideram projetos, né? Linhas de pesquisa, que na verdade são projetos com entregas, com resultados previstos, né? Tá bom? E todo mundo junto aqui, mediado pelo comitê executivo, forma a Assembleia Geral do CRIA. Então, foi essa digamos assim, o desenho de governança que a gente colocou na proposta, que está valendo também. O Conselho Consultivo Internacional foi um conselho que nós tivemos muito cuidado de montar, né? Nós temos pesquisadores, obviamente, que começamos a pesquisar a partir das relações pessoais, dos vários pesquisadores, dos cientistas, né, que compõem o centro. Aí temos pessoas, então, pesquisadores da New York University, da Florida University, University of Houston, Nankai University e da Universidade do Minho. Esse conselho ele vai ser particularmente importante para nos dar um feedback, né, um feedback macro, claro, um feedback macroscópico dos rumos da pesquisa, essas questões éticas que foram lançadas aí, foram comentadas, que são importantíssimas, né. Nós queremos contar muito com a visão desses pesquisadores que já, digamos assim, pesquisadores que têm já uma atuação de amplitude internacional muito consolidada, para que a gente tenha também, né, um feedback importante sobre eventuais armadilhas e cascas de banana, que são, né, pontos importantes no lidar com dados pessoais, no lidar com diagnósticos, né, a gente sabe como isso é muito sensível. Então, esse conselho ele foi realmente composto não só pelas instituições em si, mas pensando muito no perfil das pessoas que pudessem colaborar conosco nessas questões muito sensíveis da aplicação de IA em uma área tão sensível como a saúde e como a vida das pessoas em última instância. Vamos para o nosso foco inicial. O nosso foco inicial foi debatido e discutido com o parceiro privado do Grupo Apvida e ele é muito pragmático. Tá? Nós elencamos 6 linhas de pesquisa que vão ser trabalhadas simultaneamente por 6 pesquisadores principais, com uma pirâmide de pesquisadores embaixo deles, pesquisadores de pós-doutorado, professores associados, né, além do pesquisador principal, e alunos de mestrado e doutorado, né, e eventualmente também pessoas, né, do parceiro privado que vão ter contato também, periódico, né. Então, são 6 linhas de pesquisa ligadas a 6 produtos. Nós queremos o quê? Encontrar soluções para predição de doenças crônicas, apoio à avaliação de exames radiológicos, né, engajamento de pacientes em programas de prevenção de doenças, monitoramento em tempo real de pacientes a baixo custo, anamnese assistida por inteligência artificial, com relação forte com telemedicina, e interfaces para a ciência de dados em saúde, esse último tópico, um pouco mais no sentido de ferramenta, né, do que propriamente um produto final, mas igualmente importante, principalmente se considerarmos o volume de dados significativo que nós vamos estar lidando. Tá bom? Então, são linhas de pesquisa aplicada, como eu falei lá no começo, que o centro tinha uma visão de pesquisa aplicada e transferência de tecnologia. Não foi à toa. Realmente, a ideia é, dentro do intervalo de tempo que a FAPESP nos deu, que são 5 anos, né, essa primeira rodada, nós temos soluções rodando na ponta, né, com resultados palpáveis nessas 6 frentes. Né, e tendo o nosso, como eu falei, um parceiro privado interessante, porque ele pode implementar essas soluções com relativa, né? Nada aqui é fácil, nada disso aqui é trivial, evidentemente, mas com relativa facilidade por conta da sua estrutura centralizada, né? Então, predição de doenças crônicas, avaliação de exames radiológicos, engajamento de pacientes. Claro que tem aqui, como vocês veem, um aspecto importante que é interessante para o parceiro privado. Como é que a gente pode reduzir custos? Isso é interessante para o lado dele, mas também para os pacientes, também para a própria população, se isso, né, efetivamente se transforma em um serviço de saúde privado mais acessível, né? Mas também questões ligadas à qualidade de diagnóstico, à prevenção, que é muito importante também, no plano individual de cada um. Bom? E nós temos aqui a lista de cientistas que nós selecionamos na UFC, nas instituições parceiras, essas linhas de pesquisa. Eu queria aqui nomeá-los e agradecê-los e homenageá-los também por terem colaborado com a escrita da nossa proposta, né? Então, nós temos o professor João Paulo Por Deus, da UFC, respectivamente nas mesma ordem das linhas que eu mostrei há pouco.
o professor Pedro de Alcântara Santos Neto, da Federal do Piauí, que também é o vice-diretor, o professor Vasco Furtado, da Universidade de Fortaleza, o professor Guilherme de Alencar Barreto, da Universidade Federal do Ceará, o professor José Antônio Fernandes de Macedo, também da UFC, e o professor Marco Antônio Casanova, da PUC-Rio. Cada um deles vai liderar, portanto, uma equipe de pesquisadores em estreita colaboração com a empresa na direção, né, dessas soluções. Para finalizar, eu quero responder a uma pergunta que é natural e legítimo que vocês estejam se fazendo, né? O quanto o Ceará está preparado para sediar esse centro, para conseguir, de fato, contribuir numa área de ponta como inteligência artificial aplicada à saúde, tá? Eu gostaria de finalizar colocando aqui alguns elementos para ajudar e esperar que, não só a FAPESP, acho que a FAPESP já se convenceu disso, né, mas que, enfim, a nossa audiência também possa ficar melhor informada, porque que nós acreditamos que temos, sim, essa condição. O Estado do Ceará, eu vou dar 2 exemplos de 2 inovações muito interessantes, que nasceram aqui na UFC, com impactos substanciais. Um deles é o curativo de queimaduras, para vítimas de queimadura à base de pele de tilápia. Essa é uma patente internacional da UFC, com repercussão mundial. No ano passado, naquela explosão que houve em Beirute, a UFC foi instada a usar o seu banco de peles de tilápia para mandar uma quantidade substancial para ajudar, né, na recuperação das vítimas, porque a evidência científica é imensa a favor dessa forma de curativo, comparado com tudo que existe hoje no mundo, em termos de curativo de queimadura, né? É claro que isso aqui não é só uma pele de tilápia, isso tem um tratamento, isso tem uma agregação de valor, um processo de transformação para que ela adira à pele e tenha, obviamente, zero risco de infecção, etc. Mas os resultados são extremamente animadores já há alguns anos, tá? E é uma inovação, né, que nasceu na UFC com amplo impacto internacional concreto, impacto concreto em vidas salvas, em recuperação de pacientes em grande número. A outra inovação que eu gostaria de destacar do Estado do Ceará, também nascida na UFC, mas aí dentro de um consórcio um pouco mais amplo, muito parecido com esse consórcio, inclusive com vários dos atores desse consórcio do CRIA, é o capacete Elmo, né, um capacete de respiração assistida. Esse capacete foi desenvolvido em 90 dias, patenteado e teve o registro da Anvisa em 120 dias. Já atendeu, esse número está aqui, já está defasado, já atendeu mais de 5.000 cearenses, com dados abundantes de que previne a progressão da doença no paciente e, igualmente importante, previne a contaminação dos profissionais de saúde no atendimento a esses pacientes que ficam com capacete, né, recebendo oxigênio de forma mais ou menos contínua, tá? Foi uma articulação, como eu disse, em 90 dias se uniu o governo do estado, indústria, universidade, encontramos um parceiro industrial para industrializar em larga escala, fizemos o design na UFC, e esse aqui foi um resultado, assim, com impactos, uma patente que foi já submetida, né, de modelo de utilidade, com resultados interessantes, né? Nós recentemente, inclusive, fomos procurados, o pessoal aí do grupo da área de Minas Gerais, né? Nós fomos procurados pela Stellantis, por exemplo, a Stellantis quer fabricar também o Elmo para distribuir aí de forma gratuita aí no Sudeste, né? Então, são exemplos dessa articulação, tá certo? Que eu queria dar aqui, na área de saúde em particular. Essa pele de tilápia, ela nasceu no NPDM, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC, uma estrutura de primeiro mundo, que eu convido vocês a tiverem a chance de conhecerem. É um laboratório, não é um laboratório, é um núcleo mesmo, são 10.000 metros quadrados, 20 laboratórios, tá? Uma estrutura realmente de primeiro mundo, com biotéria. O NPDM tem uma central genômica hoje, que é uma das poucas instituições, dos poucos laboratórios acadêmicos no Brasil que faz sequenciamento genômico do COVID, que acompanha e monitora novas variantes, tá bom? Então, é uma estrutura fantástica que certamente está nesse arcabouço aí da universidade para aplicação de IA em saúde. A gente citaria também o programa Cientista-Chefe, que é um programa da Fundação de Apoio do Estado, a FUNCAP. Esse programa é muito interessante. Esse é um programa que pega professores, cientistas de reconhecida reputação e os coloca dentro das secretarias de Estado, não para fazer funções burocráticas, mas para fazer ciência com os gestores públicos. Nós temos hoje mais de 18 desses cientistas que a FUNCAP, a Fundação de Apoio ao Estado, banca. Essas pessoas são cedidas pela universidade, tradicionalmente, no passado, as pessoas eram cedidas para serem secretários de Estado, ótimo,
Mas agora, o foco dessa prova é diferente. O foco é o cara ser cientista mesmo, vai levar conhecimento para a gestão pública. Nós tivemos, por exemplo, um resultado muito interessante na área de segurança pública, já com a aplicação de inteligência artificial em IA a partir desse tipo de programa. Tá? Então, temos na área de saúde também o cientista-chefe da saúde atuando diretamente junto com o secretário de saúde do Estado. Então, essa proximidade, né, ela enriquece muito o ambiente e nos deixa animados de que os resultados do CRIA terão fruição. Temos a sede, uma das sedes da Fiocruz aqui em Fortaleza, que atua de maneira interessante, não aqui em Fortaleza, na verdade em Eusébio, que é um município da zona metropolitana. Temos um Instituto Internacional da Science, que destacou o Ceará como o estado que teve uma das melhores políticas de governança durante a pandemia, né, realmente com capacidade de evitar mais mortes, tá bom? Muita articulação, né, um comitê gestor da Covid do estado muito articulado com o governo do estado, academia, participação da Universidade Federal do Ceará, indústria. Bom, então, tudo isso nos faz acreditar que ela tem um terreno fértil para florescer. Tá? E o último slide, mas não menos importante, eu queria destacar o ecossistema de TI e telecomunicações que a UFC tem de parcerias com grandes empresas fortes, bem consolidadas, multinacionais, da área de TI e telecom, de computação em nuvem, de internet das coisas, né? Aqui são algumas das grandes empresas que nós temos, parcerias longevas, muito bem estruturadas. Só para citar uma dessas parcerias aqui, eu cito a parceria com a Ericsson, tem 21 anos ininterruptos de investimento da empresa aqui no campus do PC em Fortaleza. Ou seja, vários desses pesquisadores que eu citei e outros que eu citei que fazem parte do centro, na verdade, também já têm uma experiência de atuação em internet das coisas, em smart cities, né, em aplicações de indústria 4.0, em projetos com essas grandes empresas de TI e telecom. Então, nessa colisão aí criativa entre o grupo da área médica, que tem problemas, que tem dados, um conjunto de cientistas também bastante renomado, que conhece ferramental de IA, machine learning especialmente, e o suporte de um ecossistema, governo, Estado, empresas locais, a academia e multinacionais que atuam já de maneira muito fluida dentro da UFC, a gente acredita que possamos estar, né, em futuras lives aqui com vocês, em que a gente volte para contar o que está acontecendo já, né, que a gente possa trazer resultados aí interessantes e animadores para o Ceará e para o Brasil também. Era isso, meus amigos, muito obrigado, oportunidade ímpar aqui para a UFC, muita honra nossa estar junto com vocês, esperamos poder existir espaço de colaboração, eu acho que tem, né? E eu fico à disposição aí depois para a gente conversar mais com a audiência e também entre nós. Obrigado a todos. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela excelente apresentação, super bem ampla, né? Cobriu todos esses aspectos. A gente já volto com você daqui a pouquinho, quando a gente ouvir agora a última apresentação, que é o significado de last but not least. Então, eu gostaria de convidar a apresentação, então, do Senai Cimatec, o diretor, o professor Antônio José da Silva Neto, mas vai ser apresentado aqui por um dos membros da equipe, que é o professor Eric Giovanni Esperandio Nascimento. Eric, por favor, fique à vontade, sinta-se super bem-vindo.